Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é terça-feira, dia 1º de fevereiro e atenção, manhã de operação na região metropolitana. Traficantes presos usavam as próprias esposas e até mesmo a mãe no comando do crime. Esse é o primeiro destaque com o Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, André, e a todo mundo que nos acompanha. Amanhã de operação policial, principalmente lá no extremo sul de Porto Alegre, no bairro Restinga. Já vamos colocar na tela, André, o que os criminosos faziam do lado de fora. Olha só a demonstração de força. Mente mais criminosa ao passar do tempo. Na sexta cai o PG e o pai já fica Mac balançada. Ouvindo podcast de chefe. Saudade do mano que não tão aqui. Outro lá de dentro aguardam Lili. Muita fé em Deus que a hora vai chegar, vai piar. Aí em seguida a gente traz os detalhes. Pelo menos 5 mulheres foram presas. Em seguida, o Lucas Abate traz todos os detalhes. Vamos a outro destaque: mistério em Montenegro. Um motorista de aplicativo levou uma facada no pescoço. Foi nesta madrugada. Destaque com Yasmin Luz. Bom dia, Yasmin. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse motorista de aplicativo de 38 anos estava trabalhando na madrugada para conseguir pagar o financiamento do carro. Ele chegou a dirigir até o hospital com uma faca no pescoço procurando ajuda, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Em seguida, todos os detalhes e o que diz a polícia. E ali o carro, ele que foi dirigindo até o hospital, até o pronto atendimento, com uma faca no pescoço. E ali o carro, né, nesse isolamento, isso aconteceu, portanto, em Montenegro nessa madrugada. Daqui a pouco trazemos todas as informações também. Homens de parar o trânsito, brigões no meio da rua. E esse é o destaque da redação, né, Léo Bonesso? Bom dia. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos. Que vergonha, que papelão. Qual o motivo desta briga que viralizou nas redes sociais? Onde foi? Em instantes a gente conta aqui no SBT Rio Grande. Até já, obrigado, Léo. E você participa comigo. Comente os nossos assuntos nas redes sociais. É só usar a hashtag SBT Rio Grande. E o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no SBT Rio Grande. Depois de um janeiro muito quente. Como é que vai ficar o tempo neste mês de fevereiro, hein? Meteorologista Stael Cias já está aqui com a gente. Qual é a grande manchete do tempo? Em seguida a gente fala. Vai chover? Vai fazer calor? O que vai acontecer? Tem imagem ao vivo de Gramado? Imagens ao vivo de Gramado? A gente mostrou um pedacinho, né, do Lago Negro em Gramado. A gente vê que aqui em todo o estado, maior parte dos locais, tempo seco, tá aí, ó. Mas muitas nuvens, né, Stael Cias? Muitas nuvens em todo o Rio Grande do Sul, inclusive aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha, 26 graus nesse momento. Em Gramado, 23 graus é a temperatura. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muita informação para você. Até já! Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 43 minutos. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Então preste atenção nesse recado especial que a doutora Roberta da Sorri Fácil tem para você. Boa tarde, eu sou a doutora Roberta Biel e antes de começar a nossa conversa, eu quero que você aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. A Sorri Fácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a ter de volta a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural. Chegou a hora de conquistar o seu sorriso e dizer adeus ao desconforto causado pela prótese móvel e a insegurança por ter um dente faltando. A Sorri Fácil é a maior rede de clínicas próprias do Brasil e conta com infraestrutura completa e profissionais especializados para realizar o seu sonho de sorrir com qualidade. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você. Ou ligue 0800 600 31 30 ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, há 15 anos conquistando sorrisos. Chegou a hora de conquistar o seu. Muito bem, atenção aí, ó. Pé na porta, gente. Pé na porta, coloca a Sirene Douglas. Teve uma operação no início da manhã de hoje aqui em Porto Alegre e também em municípios da região metropolitana. Na mira da polícia.
mulheres, esposas, né, de presos que eram usadas para traficar armas e drogas. O colega Lucas Abate tem todos os detalhes para a gente, para explicar esta grande operação, pelo menos 2 anos de investigação, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, e nós acompanhamos tudo, toda a operação hoje de manhã, lá no bairro Restinga, no extremo sul de Porto Alegre. 13 pessoas foram presas nessa fase da operação, só que, André, 6 criminosos líderes já estavam na cadeia. Então, o que eles faziam lá de dentro? Eles pediam para as mulheres, companheiras e até mesmo, André, a mãe de um dos presos para fazerem as transações aqui do lado de fora. Então, eles faziam Pix, mandavam dinheiro para elas comprarem armas e drogas. Tudo isso, André, de dentro da cadeia. Então, o que a polícia fez hoje? Foi atrás dessas mulheres também que assumiram um papel importante de liderança aqui do lado de fora. 5 mulheres foram presas e outros 2 homens. E nós acompanhamos, André, a prisão de um desses homens que ainda estava do lado de fora, um dos principais envolvidos, um dos principais investigados. E até por uma questão de segurança, uma possibilidade de confronto, um grande aparato policial foi até o bairro Restinga, inclusive com o apoio de um helicóptero. O helicóptero da Polícia Civil sobrevoou a região para dar mais segurança, como mostram as imagens que a gente está exibindo na tela. E nós conversamos então com o delegado Alencar Carraro, que está à frente dessa investigação, e ele nos explica o papel desse homem, desse alvo que a gente acompanhou a prisão pela manhã. A sua função nessa facção criminosa era o fornecimento, sobretudo, de armas de fogo e munições. Então houve diversas conversas telefônicas que foram flagradas por entre membros dessa organização criminosa, então que levaram então a concluirmos que esse indivíduo então ele possui essa participação. 46 minutos, 11h46. Atenção, quem está chegando agora com a gente, quem chega agora aqui no SBT. Uma grande operação na região metropolitana, inclusive helicópteros ainda sobrevoam a região metropolitana por causa desta operação. Vejam só o diferencial, né? As esposas de presos eram usadas no comando do tráfico. E sendo que uma das mulheres presas era a mãe de um dos detentos. Né? Então, vejam só, o crime praticado em família e, na verdade, Lucas Abate, tinha um detalhe muito importante. Mas por que o uso das mulheres? Né? Mulheres que não tinham ficha na polícia, tinha todo um cuidado que era para passar uma imagem de disfarce, né? Era para tentar disfarçar não só para as autoridades, mas também para outros grupos, correto? É porque essas mulheres, muitas vezes por causa das visitas nos presídios, tinham um trânsito livre com esses homens, conseguiam entrar na cadeia, conversar com eles, recebiam as ordens diretamente, vinham para o lado de fora e faziam todas as transações financeiras. André, antes de eu até seguir, explicar um pouco mais sobre a participação dessas mulheres, e até a gente vai rodar alguns vídeos, alguns áudios desses criminosos, deixa eu contar ainda uma situação de certa forma curiosa que aconteceu hoje pela manhã lá na Restinga. Eu falei desse preso, que era um dos principais líderes que estava fora ainda da cadeia. E no momento da prisão, André, ouve só aí, eu vou convidar todo mundo para prestar atenção com o que ele estava preocupado. Então vou pedir para o pessoal rodar o que o preso disse no momento da prisão. Ô, Boca, pergunta qual é a galeria que o nego... Qual é a galeria? É isso, Lucas? Eu não falei, André, que estava todo mundo dentro da cadeia já, os líderes, e esse era um dos únicos que estava fora? Sim. O que ele se preocupou quando foi preso? Onde é que estão meus comparsas? Em qual galeria? Na B13. Então, sim. Ele perguntou ali, gritou para a esposa, para outras pessoas, queria saber qual era a galeria que estava o amigo, o comparsa dele, porque provavelmente quando ele chegar lá no presídio central, sim, ele vai apontar que pertence a tal facção e que tem os amigos nessa galeria B13, porque ele quer ficar junto. Então, foi um fato curioso e até atípico, André, que aconteceu hoje pela manhã, porque esse criminoso saiu algemado, entrando na viatura e queria saber
qual galeria do presídio central estava o companheiro dele, porque provavelmente ele quer ir para essa mesma galeria, André. Pois é, e aí fica aquela pergunta, mas e ele pode escolher? Aí tem aquele detalhe, dentro do central, existe já uma pré-determinação, uma distribuição para que não haja mistura de integrantes de facções diferentes. Então, por uma questão de segurança, inclusive, já é feita, né, essa seleção, esta separação. Agora, o Lucas está mostrando aí para a gente os detalhes desta operação, como dissemos, agora 11h50, operação que aconteceu na manhã de hoje em 3 municípios, aqui em Porto Alegre, em Alvorada, e também aconteceu o terceiro município, São Leopoldo. Porto Alegre, São Leopoldo e Alvorada. Foram 5 mulheres presas. Destas 5 mulheres, 4 eram esposas de presos que já estavam presos, né? Se não estivessem na cadeia, eles seriam presos hoje. Portanto, 5 mulheres, 4 esposas de presos, e uma delas não era a esposa, era a mãe de um dos detentos que estava à frente do comando das transações financeiras. Não é mesmo, Lucas? Pois é, André. E essa que era a mãe, presa hoje também lá na Restinga, bem próximo do local dessa prisão, inclusive, que a gente acompanhou, era o principal braço financeiro da quadrilha aqui do lado de fora. Ela que era responsável por distribuir, por liberar, por fazer pagamento, por receber pagamento também, e passava todo esse relatório para o filho dela, que está dentro do presídio central. 70 anos. André, durante esses 2 anos de investigação, muitos elementos foram colhidos e olha, daqui a pouco eu vou contar mais também sobre os criminosos, sobre os envolvidos. Teve criminoso, André, que a gente mostrou há pouco tempo, todo mundo vai lembrar, e eu já vou contar que foi executado, era o líder dessa facção, só que além de fazerem essas transações, além de lá dentro da cadeia coordenarem os crimes, eles faziam muitas ameaças também. E uma dessas ameaças foi apreendida no celular dos criminosos, a gente pode rodar agora. Aí, Léo, continuar falando bonito dos guriana, vamos parar essa tua biqueira aí, meu peixe, entendeu? Vamos parar, vamos passar o aço em todo mundo. Aí, Léo, continuar falando bonito dos guriana, vamos parar essa tua biqueira aí, meu peixe, entendeu? Vamos parar, vamos passar o aço em todo mundo. Aí, Léo, continuar falando bonito dos guriana, vamos parar essa... Aí as ameaças que eram feitas pelas redes sociais, né? Passada também por redes sociais de comunicação, né? De comunicação pessoal, né, Lucas? Ameaça e também ostentação, André, olha só. Mente mais criminosa ao passar do tempo. Na sexta cai o PG e o pai já fica Mac balançada. Ouvindo o podcast de chefe. Saudade do mano que não tão aqui. Outro lá de dentro aguardam Lili. Muita fé em Deus que a hora vai chegar. Vai piar. 11h53, tá aí a ostentação, inclusive com música e tudo mais. As armas sendo apresentadas e mostradas. Também eram vídeos que circulavam para ostentar, ou seja, para mostrar, né, para grupos rivais que eles estavam preparados e armados, correto, Lucas? Exatamente isso, André. Os criminosos do lado de dentro da cadeia compravam pistolas para os soldados do lado de fora fazerem esse tipo de ameaça e de ostentação. Pagavam lá da cadeia, faziam um pix para a mulher, que era responsável por armar, então, os comparsas aqui do lado de fora. Agora sim, André, a gente vai chegar num ponto crucial dessa investigação sobre quem são os líderes desse grupo criminoso. E todo mundo vai lembrar, a gente contou aqui em dezembro, aquele caso aconteceu lá no bairro Sarandi. O Zeca, o Claudiomir, estava saindo de casa com a mulher, com a filha, foi executado com 80 disparos. E na fuga, os criminosos ainda balearam uma mulher, uma mãe de família, que não tinha nada a ver com a história. Um caso de extrema repercussão. Esse homem, o Zeca, era um dos líderes. E seria certamente, se estivesse vivo, André, um dos alvos da investigação de hoje, junto com o irmão dele, que já está preso. O que o Zeca e o irmão faziam, além de traficar, de vender armas e de mandar matar? André, ameaçaram por muito tempo os moradores da Vila Nazaré,
lá na zona norte de Porto Alegre para não saírem de casa. A gente tem hoje uma situação da ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho e para isso foi necessário retirar a Vila Nazaré e a Vila Dique da parte de trás do aeroporto. Só que o Zeca e o irmão dele lucravam muito naquela região, então eles usaram os moradores como escudo. Por muito tempo ameaçaram os moradores, impedindo que eles saíssem do local e, consequentemente, atrasando ainda mais essa obra de ampliação do aeroporto Salgado Filho. Esse crime, Lucas, aconteceu, eu acho que foi dia 8 de dezembro, né? Até pela imagem que a gente tem na tela. Dia 9. Dia 9 de dezembro. E aí, ó, essa imagem que a gente... Aqui eles no canto, ele saindo com a esposa e a filha pequena. Aqui a gente consegue observar os três, vem alguém que atravessa, são dois homens que atravessam a avenida e disparam 80 vezes contra ele, contra o Zeca. Olha aí, o momento que ele... Ó, a filha corre para um lado, a esposa para o outro. E aí os criminosos fogem. Lembram que eles bateram o carro num poste e logo que bateram o carro, eles tentaram... ali é a hora que eles entram no carro e esse carro logo em seguida bate no poste. Aí os criminosos saem do carro e tentam parar um veículo que vinha atrás, que era uma senhora que estava com um filho e um amigo do filho. E aí eles atiram contra essa senhora e ela, ferida, foi dirigindo o próprio carro até bem próximo ao hospital, que é aquela imagem que apareceu ali no corredor de ônibus, onde ela parou e as pessoas... Aí o carro, quando bateu no poste, tá? Quando bateu o carro no poste, o carro branco, eles saíram de dentro, tentaram abordar aquele carro onde estava a senhora e os dois adolescentes. Inclusive, ali no detalhe aparece um dos adolescentes esperando para que ela viesse buscá-lo. E aí, então, isso tudo, como dissemos, aconteceu ali no início de dezembro. Na época, quando entrevistamos a polícia sobre a investigação, a polícia já deixava algo, né, reservado, porque eles diziam que ainda a investigação estava em andamento. E agora, depois desta operação de hoje de manhã, a gente consegue compreender, não é mesmo, Lucas, um pouco mais. Tá aí o momento em que o carro dessa senhora, ela parou, não conseguiu mais dirigir, e aí os pedestres ali imediatamente ajudaram e encaminharam ela para o hospital. E isto no início de dezembro. E agora, depois desta operação que aconteceu na manhã de hoje, dá para se compreender um pouco mais, né, destas relações entre a criminalidade. Lembrando que na operação de hoje, 5 mulheres foram presas, sendo 4 delas esposas de criminosos e uma senhora de 70 anos, a mãe de um criminoso, que do lado de fora, né, comandavam, faziam transferências financeiras e seguiam as ordens dadas de dentro da cadeia. Lucas. Pois é, André. E o Zeca foi morto com 80 tiros, a gente mostrou as imagens no caso de grande repercussão. Seria certamente um dos alvos da operação de hoje. Ele era o líder, ele estava no topo da hierarquia da quadrilha que foi alvo hoje, junto com o irmão dele, que já está preso, e junto com um outro cidadão, André, que é muito perigoso, velho conhecido da polícia, está preso há bastante tempo e que é responsável por diversos homicídios. Inclusive, ordenou lá em 2016, um caso de grande repercussão também, a morte de 4 jovens decapitados, encontrados com as cabeças cortadas lá no município de Alvorada. Então a gente pode ter uma noção da periculosidade dessa quadrilha que foi alvo da Polícia Civil hoje. André, vamos seguir adiante com essas histórias, também com essas informações, porque a gente tem mais um áudio que foi interceptado pela polícia que mostra justamente essa conversa dos criminosos lá dentro com as mulheres aqui do lado de fora. E olha só o que o criminoso ordenou para a companheira. E esses 4.300 que tem na conta aí, ouviu? Esses 4.300, daí o cara vai levar uma arma ali pra mim, ali agora. Ali. Muito bem, 11h59. Né? Tá aí o Lucas mostrando pra gente alguns dos áudios interceptados. O criminoso, que estava preso, né? Gravando um áudio determinando o pagamento de R$ 4.300 e ainda chamando a atenção para uma arma que seria entregue, não é mesmo, Lucas? Isso, e mandou o Pix, o comprovante do Pix, e disse, ó, esse valor de 4.300 é para pagar pro fulano que ele vai entregar uma arma ali para mim.
Bom, agora um outro detalhe que chama a atenção e por que o uso das esposas dessas mulheres. Há um detalhe importante nisso tudo, uma estratégia, Lucas. Tá? Por uma questão de confiança, 4 eram esposas, uma era a mãe de um dos detentos, mas tinha um detalhe importante nisso tudo. Porque elas não tinham passagem pela polícia e também havia um comportamento como se fossem pessoas, casais que passeavam, né? Que na verdade não eram casais, era a esposa com algum comparsa que estavam dentro do carro. E contem detalhes pra gente justamente isso aí, Lucas. E não só isso, André, tem mais um detalhezinho aí que os criminosos usavam como estratégia, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar o delegado Alencar Carraro nos relatar. As mulheres passaram a ter uma atuação ainda mais importante. Por quê? Porque elas fazem visitas até as cadeias e recebem ordens diretas desses traficantes. Considerando que a legislação brasileira sofreu uma recente alteração por decisão do Supremo Tribunal Federal, então as mulheres que possuem filhos menores, a sua manutenção nas penitenciárias torna-se um pouco mais difícil. Então as mulheres dessas lideranças da Restinga passaram a ter uma liderança ainda mais expoentes. Muito bem, tá aí a operação que continua, né? Segue acontecendo. 13 pessoas foram presas hoje, né, Lucas? 13 pessoas que foram presas nesta operação Porto Alegre. 13 pessoas. Porto Alegre, São Leopoldo e Alvorada. Há pouco mencionamos sobre aquela senhora que ficou ferida, não tinha nada a ver com a criminalidade, estava com o filho e também com um amigo do filho dentro do carro, levou um tiro porque tentaram abordá-la, pois ela está desde dezembro, desde que teve alta no dia 18 de dezembro, ela está se recuperando em casa, inclusive fazendo fisioterapia. Esse crime que aconteceu ali no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Lucas continua acompanhando, qualquer novidade nos chama, tá bem, Lucas? Esse é o Lucas certo, Abate. Combinado, André. Um abraço, Lucas. 12:01, agora 12:01. E atenção, um flagrante que vem de Bento Gonçalves. 2 homens de parar o trânsito, meteorologista Estael Cias. Homens de parar o trânsito. Sabe por quê? Saíram no soco. Pode uma coisa dessas, hein, Léo Bonesso? E adivinha por que estão brigando, André? Não faço ideia. Quer dizer, algum desentendimento no trânsito? Desentendimento no trânsito, dá para acreditar. E a briga, vamos olhar ali, André, olha só, uma briga que dá até vergonha de ver, olha só. É um empurrãozinho aqui, um empurrãozinho ali. E ali vão indo, olha só. Tem como a gente escutar o áudio agora? Olha aí, Bento Gonçalves. André, essa confusão aconteceu ontem em Bento Gonçalves, uma das principais ruas da cidade, a Osvaldo Aranha, e viralizou nas redes sociais, todo mundo compartilhando na cidade, virou uma piada na cidade, essas duas pessoas brigando após um desentendimento no trânsito, porque um deles acabou batendo no carro que está ali na frente, a gente consegue ver, ó, esse carro aí, ó, bem num dos cruzamentos da avenida. Essa é uma rua que tem vários comércios, né, André? Então ali, um deles acabou avançando, acabou ali meio que batendo no carro do outro. Um deles saiu ali já todo se achando no direito e começou toda a confusão. Nós entramos em contato com a polícia para saber o que levou a essa cena aí dos dois, mas não foi registrado nenhum boletim de ocorrência. Que barbaridade. No vídeo a gente até percebe, né, André, que as pessoas que estão ali, que acabou... Estão buzinando, o pessoal exatamente, indignado. porque o trânsito parou, né? E não é uma cidade tão grande, então a gente sabe que o trânsito são ruas mais estreitas, então muita gente ali começou ali a buzinar, a gritar para eles pararem. Todos indignados, imagina. E eles continuaram brigando. Vamos botar o áudio, vamos ver o que a gente consegue captar. Olha aí. Atenção. Aí a briga. Só manda parar. Olha aí, Bento Gonçalves. Olha o que eles dizem. André, o que chama atenção, as pessoas ali gritando, buzinando, mas ninguém vai lá para separar os dois. Olha, é difícil, né, Léo? Porque... Vamos ver se eles falam algo. Ontem, Bento Gonçalves, essa briga por causa do trânsito. Então, parece que tem um rolo de fio na mão ali. Esse da direita. Exatamente, não dá para entender o que ele tá na mão ali, né, André? Não sei se se tentou bater com um fio, aquele rolo de fio. Um desentendimento, assim, pelo visto, algo, né, bobo. Quer ver? Ó, agora ele vai pegar do chão, ele pega um rolo de fio. Ó, é um rolo de fio. Não sei se ele tinha dentro do carro.
Olha, realmente não dá para entender. Não e dá até pra isso entender. não foi nem adiante, não fizeram nenhum registro. Exatamente, Ó, não teve boletim de ocorrência, então não se tem tantas informações. Mas isso viralizou nas redes sociais, como eu disse, foi uma das principais ruas de Bento Gonçalves. E a gente não consegue ver o outro carro ali, né, André? Mas na verdade são dois motoristas de dois veículos. Isso foi bem em cima ali da faixa de segurança em um dos cruzamentos da avenida, no centro de Bento Gonçalves, uma rua bem movimentada, com muitos comércios ali em volta. A gente até consegue ver que os carros vão passando mais devagar ali, porque vai tumultuando, né, André? Ah, sem dúvida, e chama atenção, obviamente chama atenção. Agora, 12:05, para quem está chegando, 2 homens de parar o trânsito em Bento Gonçalves na Serra. Foi ontem isso, um desentendimento. Ninguém sabe direito, talvez nem eles saibam direito porque estão brigando. Mas foi um desentendimento ali, bem no cruzamento, e o pessoal indignado mandando parar. Aí, ó. Pessoal gritando, agora o outro com um rolo de fio na mão, né? Pronto para dar uma... Não teve agora uma luta no final de semana, não foi? Acho que o pessoal ficou inspirado, não foi no final de semana? Teve no final de semana. É, teve o Popó, não foi? Isso, o Popó. É, pois é, e o Whindersson, isso? Popó e o Whindersson Nunes. Pois é. Então, não sei se ficaram aí estimulados, seria uma coisa assim, não sei, né? Só debochando, porque a cena que esses dois protagonizaram aí na rua, em Bento Gonçalves, Léo, a impressão que a gente tem, que eu tenho, e certamente tu tens também, é como se no trânsito a gente não pudesse errar. Né? É claro que é um perigo sempre tu errar no trânsito, mas acontece. E eu digo mais uma vez, a campanha do Detran é a empatia. O que é empatia? Tu te colocar no lugar do outro. Né? Sabemos que isso é difícil, mas né, a gente tenta ao menos. Ou seja, um pouquinho de compreensão, tá? Seja cordial no trânsito. Né? Agora vamos ficar atento, porque tem gente também que troca de pista e não é capaz de ligar o pisca, né? Então assim, ó, um pouquinho mais de paciência no trânsito evitaria situações como essa. Eu tenho certeza que aí, se um dos dois, no primeiro momento, já dissesse desculpa, eu errei, não teria acontecido nada disso. Mas não, é hora que o pessoal faz questão de sair do carro, de sair brigando, de sair batendo, pegando o rolo de fio. Isso poderia ter terminado numa tragédia, Léo. Exatamente, André. E como você disse, é como se no trânsito não pudesse errar, não pudesse pedir desculpa para o outro e qualquer coisa, por mais boba que pareça, se torna um motivo para uma briga como essa. Então, André, acaba se tornando uma piada, uma vergonha. A gente está mostrando uma cena como essa, que por sorte ficou nisso, né, André? Ficou nessa ameaça aí, mas poderia ter acontecido algo mais grave. Vem um terceiro ali com uma arma na mão, uma faca, sei lá o quê. Quer dizer, olha só a consequência, o que poderia ter acontecido. E nós já mostramos aqui muitos casos em que se tornou uma coisa muito mais grave, com armas, às vezes até com uma faca, que a gente já mostrou aqui, e uma briga que se torna aí uma confusão e pode aí tirar a vida do outro. E atenção que chega uma informação, em seguida a gente vai atualizar. Chegando agora, é isso? Bom, finalizamos esse assunto, que sirva aí o exemplo para as pessoas terem um pouco mais de paciência no trânsito. Por falar em trânsito, gente, olha só, uma tragédia nessa madrugada em Montenegro, né? No Vale do Caí. Este rapaz, 30 e poucos anos, motorista de aplicativo. Fazia pouco tempo que ele estava dirigindo para meio à crise para conseguir sustentar o sustento da família. Ele foi morto nesta madrugada. Inclusive, ele conseguiu dirigir até o pronto atendimento. Está ali o carro dele. Infelizmente, ele não conseguiu sobreviver, perdeu a vida. E a informação que chega nesse momento é que foi preso o autor deste crime. E a Yasmin Luz vai atualizar para a gente essa informação, não é mesmo, Yasmin? Isso mesmo, André. Bom dia para ti, a todos que nos acompanham. Informação de agora, divulgada pela polícia, foi preso o acusado de ter matado esse motorista de aplicativo em Montenegro na madrugada. E ele teria 22 anos, tem antecedentes criminais. Para a polícia, ele falou que teria se envolvido em uma briga com a vítima, o Israel Porcianello, de 38 anos. Mas o que a polícia apurou, porque desde a hora do crime, que foi às 4h30 da manhã, a polícia já foi em diligências, André. Então a polícia apurou que esse acusado de matar o Israel, ele era usuário de drogas e acabou então devendo valores a terceiros. Por isso, então, teria matado esse motorista de aplicativo. Para quem está chegando agora, André, a gente explica essa história. Esse crime aconteceu nesta madrugada em Montenegro, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. O Israel Porcianello, ele tinha 38 anos.
Ele foi atacado por uma facada, ele chegou a dirigir até o hospital da Unimed com a faca no pescoço, procurando ajuda, procurando socorro, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Os atendentes do hospital da Unimed, eles relataram até que essa vítima teria buzinado, tentando pedir socorro, mas não conseguiu. A nossa produção conversou com o sogro da vítima, que contou, que um amigo tinha visto o Israel nesta madrugada conversar com duas pessoas em um posto de combustível, quando então tocou o aplicativo e o Israel foi trabalhar. Infelizmente, André, mal sabia o Israel que essa seria a sua última corrida. A polícia tinha divulgado hoje pela manhã que essa corrida teria mais ou menos 2 quilômetros, quando então esse acusado, que agora a gente sabe a informação, de 22 anos, acabou golpeando o Israel com essa facada e levando a carteira dele. A gente falou com o delegado, vamos ouvir. O sonho dele era pagar esse carro novo que ele pegou há 2 meses atrás. E ele disse assim para nós, ele falava para nós que ele queria trabalhar na madrugada porque rendia mais na madrugada. Assim ele pagaria mais rápido esse carro que ele conquistou. Mas infelizmente veio essa pessoa que eu não conheço, eu não sei quem é, e tirou um pedaço da nossa família. Porque ele era uma pessoa fantástica, uma pessoa espetacular. Gael deixou aí 3 irmãos, mãe e pai, com o coração doendo. Esse é o sogro. Esse aí foi o sogro, Isso, André. é o sogro do Gael. Gente, olha, a gente acompanha um depoimento desse e começa a imaginar o drama que uma família vive nesse momento. E é uma coisa assustadora. Isso aconteceu com o Gael aqui em Montenegro, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Nesse momento que a gente vive aqui no estado, dessa violência, boa parte estimulada pelas drogas. Rapaz de 22 anos, uma vida pela frente. O que é que ele fez? Ele entrou no aplicativo, no carro do Gael, usuário de drogas, e aí ele inventou um desentendimento, certo? Ele tentou arrancar dinheiro do Gael porque ele tinha dívidas. E aí ele achou mais fácil dar uma facada no pescoço do Gael. Da onde que surgiu a faca? Estaria dentro do carro do Gael ou estaria com ele, com esse criminoso que já estava armado com uma faca para se defender das confusões? E aí uma pessoa como esse rapaz, gente, olha o que o sogro diz, deixou 3 irmãos, deixou os pais, o cara trabalhador, o carro novinho que ele trabalhava para conseguir pagar a conta, tá? Não estava roubando, não estava fazendo nada de errado, estava trabalhando, preferia a madrugada porque ele dizia que rendia mais, o carro novinho sendo pago para ajudar a sustentar a família. E o cara leva uma facada no pescoço, conseguiu dirigir até o pronto atendimento desesperado e deve ter perdido muito sangue e está ali o carro ali com isolamento para a perícia. Gente, esse é o drama que nós estamos vivendo aqui no estado. Esse é um drama que a gente vive a todo dia. Yasmin Luz, é desesperador. Desesperador, porque a qualquer momento a gente pode se deparar numa situação como essa. Eu, você, familiares, qualquer um. Quer dizer, é um tipo de violência que ninguém aguenta mais. Se vai roubar, ainda que roube, mas deixa o cara vivo, gente. Deixa ele vivo. Levou o que com isso? Me diz o quê? Aí agora vai alegar que estava sob efeito de drogas, não tinha noção do que estava fazendo e por aí vai. Mas fica uma família destroçada. Essa família de Montenegro que teve essa notícia nessa madrugada desse motorista de 38 anos, que foi morto dessa maneira lá em Montenegro, Yasmin. André, a informação que a gente tem é que o Israel, que também era carinhosamente conhecido como Gael, ele era motorista de aplicativo há 3 meses. Havia comprado o carro recentemente, estava pagando o financiamento, inclusive essa era uma das razões que ele contou que ele trabalhava de madrugada para a família dele,
para conseguir pagar o carro, porque rendia mais. E assim é o sonho de todo brasileiro, André, ter suas coisinhas, trabalhar para pagar. E infelizmente a vida do Israel foi ceifada por esse jovem de 22 anos que tem antecedentes criminais já por lesão corporal. Sobre a faca, a polícia ainda não informou se ela estava no carro do Gael ou se esse acusado já tinha premeditado esse crime, roubar para matar. Inclusive, esse acusado ele chegou a falar para a polícia que foi uma briga, mas o que a polícia apurou foi justamente que ele devia dinheiro para o tráfico de drogas e por isso, então, acabou matando o Israel, que ainda conseguiu dirigir e foi até o hospital com uma faca no pescoço. O velório, André, só pra gente encerrar, deve ser hoje. A gente lamenta demais e nossa solidariedade à família do Israel, carinhosamente chamado de Gael pelos familiares, está aí que perdeu a vida nessa madrugada em Montenegro, no Vale do Caí. 12h15, agora 12h15 e atenção, a gente fala agora de uma confusão. Um bombeiro, ele foi detido, tá? Esse bombeiro foi detido por quê? Porque ele foi conter um homem que estava mostrando as partes íntimas para crianças. Isso foi na Serra e ele foi detido por quê? Não entendi, Léo. Que confusão, André. Mais uma confusão que a gente mostra aqui no SBT Rio Grande. Tudo começou quando esse homem que a gente está vendo aí, que está sendo detido, passou pelo local e viu a população agredindo um outro rapaz que teria mostrado as partes íntimas para crianças no meio da rua. O bombeiro aposentado conseguiu conter esse homem até que a Brigada Militar chegasse. Detalhe é que ele também foi detido e conduzido à delegacia por desacato, André. A Brigada informou que ele se alterou e ameaçou os policiais. A Brigada Militar agora abriu uma sindicância para apurar o caso e justamente a conduta dos policiais e também do bombeiro, ou seja, uma confusão em cima da outra confusão. Pois é, aí a gente não sabe muito ao certo o que aconteceu, mas se um bombeiro foi defender as crianças, porque tinha uma pessoa mostrando partes íntimas para as crianças e no final da história esse bombeiro é que foi detido? Exatamente. Bom, aí num primeiro momento, gente, que inversão de valores, espera aí só um pouquinho. Aí os dois foram detidos, o que mostrou as partes íntimas e o bombeiro também? Exatamente, André, justamente isso. Por isso que a Brigada Militar abriu uma sindicância para averiguar a postura, a conduta dos policiais que levaram esse bombeiro que, teoricamente, estava ali ajudando a recolher essa pessoa que estava mostrando as partes íntimas para as crianças no meio da rua, André. Bom, a gente vai, isso aí, tem que ver o que vai dar ao final dessa história aí, mas é estranho. E por isso, então, a Brigada Militar abriu essa sindicância para apurar o que de fato aconteceu. Muito bem, 12h17, seguimos. Atenção para o flagrante. Câmeras de monitoramento mostram dois homens com fios de energia elétrica retirados da rua. Foi furto? Veja no nosso giro de notícias pelo estado. Chama a sirene do André. A Guarda Municipal de Canoas prendeu dois homens em flagrante por furto de fios de energia em pleno centro da cidade. Nas imagens é possível ver um caminhando com uma serra para corte do metal e o outro de bicicleta com um cabo de cobre nas mãos. Com eles, foi apreendido um cabo de cobre para condução de energia elétrica de aproximadamente 3 metros. Uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas após um ônibus tombar na BR-480 em Barão do Cotegipe, no norte do estado. O acidente foi nessa madrugada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo transportava passageiros de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A vítima fatal é uma mulher de 80 anos. Os feridos foram levados ao Hospital Santa Terezinha, em Erechim. A polícia investiga as causas do acidente. Cadeia neles. Este homem foi preso em Porto Alegre por tentativa de feminicídio. Segundo a polícia, ele invadiu a casa da ex-companheira e tentou colocar fogo na residência. A vítima conseguiu chamar os bombeiros. Agora, 12h19, atenção, câmeras de segurança mostram o momento em que um carro desgovernado, ele sobe uma calçada e por pouco não atinge, olha ali, quase que atinge uma idosa. Olha o carro na calçada. Foi ontem isso, olha aí.
Mas o que é que deve ter acontecido? Eu já explico. Isso foi no bairro Nossa Senhora de Fátima. O carro saiu ali da rua, né? Saiu da pista, sobe a calçada, ele sobe a calçada, passa ali entre o poste e derruba a árvore, e bem na frente da árvore tem uma senhora que ficou levemente ferida, ainda bem. Atenção, porque olha só, esse motorista, ele teve um mal súbito. Em seguida ele foi atendido. Essa senhora também ela saía de um restaurante, ali era uma empresa de consórcios, mas ela vinha caminhando do restaurante, quando então veio esse carro, aí desce uma senhora que pedindo ajuda, porque o motorista estava passando mal, teve uma convulsão, né? Agora, imagine o susto e também a tragédia que poderia ter acontecido. Espero também que esse motorista aí esteja bem. Ele aparece ali caído no banco. Agora, ele bate então num carro, bate na árvore, quase que atropela essa senhora e vai parar. Eu só não sei se ele bate no muro. Mas muito pouco que essa senhora escapa. O braço dela foi atingido. E aí, então, a senhora que está no banco do carona, né, a esposa, sai do carro imediatamente e pede ajuda. Ali, ó, vai mostrar ali o momento que ela sai desesperada. Ainda bem que todos foram atendidos, né, socorridos, passam bem. Agora, que susto levaram. Porque parece que ele vai subir a calçada, parece que vai estacionar. Olha ali, ó, quer ver? Ó? Aí ele bate no carro, vem ali, mas por muito pouco não atropelou essa senhora, muito pouco. Repetindo, isso aconteceu em Santa Maria, na região central aqui do nosso estado. E atenção para um grave acidente entre 2 carros em Erechim, isso no norte do estado. Infelizmente, uma criança morreu, olha a batida. Olha a batida, Léo Bonesso. Bateram de frente esses dois, eu não consegui entender quem é que invadiu a pista, porque algum deles invadiu. Agora, a conservação dessa pista aí, pela imagem, a gente não vê pintura nenhuma, hein, Léo? Péssima conservação, né, André? Imagem chocante que a gente vê agora na tela. A gente percebe no momento que os 2 veículos se chocam e, por pouco, 2 pessoas ali vão socorrendo as outras ali. André, olha só a batida. Uma batida violenta. Batida seca, Léo. E vejam, porque às vezes quando bate mais no lado, os carros, né, rodopiam e tal, vão para fora. Mas ali o eixo foi bem no centro, tanto é que os 2 bateram e os 2 chegam a saltar 1 metro do chão, olha ali, mais até um pouco. A gente consegue ver até a poeira ali, né, André? Olha, tão forte que foi a batida. O acidente foi no fim de semana em Erechim, no norte do estado. 2 pessoas foram vitimadas, um homem de 36 anos e um bebê de apenas 4 meses, André. Outras 4 pessoas ficaram feridas. A criança até chegou a ser socorrida, foi encaminhada ao hospital junto com as outras vítimas, mas não resistiu aos ferimentos. Uma batida chocante, forte. A gente vê essa imagem, né, André? Uma colisão frontal, que a gente sabe que são uma das colisões mais preocupantes do trânsito, é justamente esse tipo de colisão. A imagem é muito forte, como a gente pode ver agora. Eu não sei onde é que o bebê estava, em qual carro, e nem se a polícia conseguiu identificar o que aconteceu de fato. As pessoas ali desesperadas tentando ajudar. Me parece que o carro que vem da esquerda ali, me parece que ele invade a pista. A impressão que eu tenho que sim. Ao mesmo tempo da impressão que o outro também está bem na pista da esquerda. Né? A sensação que dá, Léo, é que os 2 invadiram as pistas contrárias, porque eles batem bem no meio. E a gente não consegue identificar de quem é a preferencial ali, né, André? Ali até por ser uma curva, pelo que eu vejo daqui, eu acho que até é a faixa aquela amarela dupla, ou seja, proibida ultrapassagem, pelo que a gente consegue observar daqui. Agora, é isso, Léo, no trânsito, uma tragédia, a gente lamenta sempre. Agora, não sabe o que aconteceu, a gente não sabe. Agora, no trânsito é aquilo que a gente fala há bastante tempo. Qualquer distração, mas qualquer distração, pode acontecer uma tragédia. Léo, hoje, e eu sempre trago histórias atuais, porque eu sou um cara que eu ando muito de carro. Hoje um caminhão, Léo, Mercedinho, na pista da direita, invadia a minha pista. Eu disse, ou ele tá bêbado ou ele tá no celular. E isso foi aonde, André? Na 448. Rodovia movimentada. Aí o motorista assim, ó, Léo. Olha aqui, assim, ó, dirigindo assim, ó, olhando pro telefone. Peraí, só um pouquinho.
Ah, não, peraí, só um pouquinho. Dirigindo pelo GPS, será? Ah, certo, mandando mensagem, falando com alguém, vendo aonde que vai entregar. Peraí, precisa falar o telefone, encosta o carro e fala. Mas assim, ó, eu fui observando, eu disse, primeiro, aquela coisa, tá passando mal. Segundo, deve estar com algum telefone na mão. Mas dito e feito, dei uma buzinada, mas sabe como é que é? Não estava nem aí. E possivelmente ele já ficou brabo que você buzinou ele, né, André? Ah, claro, chama atenção, aí é capaz de acelerar e ir em cima e tudo mais. E não é a primeira vez que tu traz relato na BR-448. Semana passada você já disse que já flagrou um motorista também com... Semana passada. Semana passada, Eu né? tenho até imagem aqui, parei e fiz a imagem. Exatamente, é uma rodovia super movimentada. Sim, e ela tem um limite de velocidade e muitas vezes não é respeitada. E isso a CCR que faz ali o controle, junto com a Polícia Rodoviária Federal, mas sabemos de todas as dificuldades. Agora, não adianta a gente ficar, porque não tinha polícia, porque não tinha CCR, mas cadê a responsabilidade do motorista, né? Cadê a responsabilidade do motorista quando faz a carteira, assume a responsabilidade, sim, de cuidar o trânsito, tá? Então, não adianta ficar terceirizando. O motorista tem que assumir, sim, a sua própria responsabilidade, porque ele não trata só da vida dele, ele está lidando com a vida de outras pessoas também. Imagina um caminhão contra o carro, quem é que leva a pior? Obviamente sabemos que é o carro. Então, nesse caso aí, a gente não sabe se foi em Erechim, norte do estado. Foi no norte do estado, não foi dentro da cidade, André, foi em uma das rodovias de acesso, por isso que ela está em péssimas condições, que a gente consegue ver, porque ela é meio quase que no interior de Erechim, mas é uma imagem muito chocante, que a gente fica olhando assim e não consegue nem entender como é que eles se chocam, né, André? Como é que eles se batem nessa colisão frontal, não consegue, como a gente disse, identificar de quem era a preferencial, mas 2 pessoas morreram, entre elas um bebê de 4 meses. Lamentável, muito triste, portanto, esse acidente em Erechim, no norte do estado. Mais um caso, né, Léo? Assim, é só uma investigação, perícia e tudo mais. Mas uma grande chance de alguém de ter errado, ou teve os uma dois. Imprudência ali de algum dos motoristas. Exato, se foi telefone, ou às vezes até com um bebê dentro do carro, né? Algum movimento que o bebê faz, isto já é o suficiente para tirar a atenção do motorista e acontecer. Gente, eu não estou dizendo que foi isso, estou aqui fazendo suposições. Portanto, muita atenção, muita responsabilidade quando estiver no trânsito. Recebemos aqui um posicionamento agora de um outro assunto que mostramos há pouco, da morte de um motorista de aplicativo em Montenegro. Recebemos a nota aqui da 99. Diz assim, a 99 lamenta profundamente a violência sofrida pelo motorista parceiro Israel Patrick. Assim que tomamos conhecimento, mobilizamos uma equipe para a apuração do caso e estamos em contato com familiares da vítima. Esclarecemos ainda que o perfil responsável pela chamada foi bloqueado e a empresa está disponível para colaborar com as investigações das autoridades para que o incidente seja esclarecido. E a polícia já apontou, ele foi fazer uma corrida lá em Montenegro por um rapaz de 22 anos, que assumiu que era drogado, que devia dinheiro para o tráfico e não sei se chegou a roubar, se levou o dinheiro dele. Levou a carteira e deu uma facada. Você agora há pouco perguntou de quem era a faca. Segundo a nossa produção, a pessoa entrou com a faca. O criminoso. O criminoso entrou com a faca no veículo já. Então, ou seja, já estava com a intenção de cometer este assalto. E levou toda a carteira com os documentos, cartão de crédito e o dinheiro da vítima. E ainda deu uma facada e tirou a vida do Israel, chamado de Gael. De 38 anos, uma pessoa muito conhecida em Montenegro, que fazia trabalhos sociais, ligado à igreja, casado há 12 anos e trabalhava, André, como a gente disse, para pagar o financiamento do carro. Há 3 meses no aplicativo. Que tristeza. 12h, 28 minutos agora. Bom, nosso assunto é a disparada dos casos de Covid em crianças e adolescentes de até 14 anos. Nós tivemos, inclusive, mortes de bebês por causa da doença. Por isso, a gente vai conversar com a Yasmin Luz, que tem outras informações. Quais as informações que temos para atualizar, Yasmin? André, a gente traz dados preocupantes, porque dos 11 óbitos registrados ontem pela Secretaria Estadual da Saúde, tem a morte de 2 bebês. Uma menina de Porto Alegre de 1 ano e um menino de 5 meses, morador de Venâncio Aires. A Secretaria Estadual da Saúde informou que não há registro de comorbidades nessas crianças. Sobre esse dado, André, das 11 mortes de ontem, a gente traz mais um destaque. Uma senhora de 100 anos que morreu por conta da doença.
André, a gente tem a informação que cerca de 23 mil crianças e adolescentes de 0 a 14 anos se infectaram com a Covid-19 no Rio Grande do Sul só no mês de janeiro. Isso segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. Esse número é praticamente o mesmo de todo o ano de 2020, quando foram 25.200 casos em crianças. Esse número de crianças infectadas em janeiro também equivale a 1/3 de todo o ano passado. Em 2021, foram 62.800 casos nessa faixa etária até 14 anos. Por isso a gente destaca, André, a importância de se vacinar, de continuar todos os protocolos sanitários, distanciamento, máscara, álcool em gel. Na maioria das vezes, os quadros dessas crianças são leves ou até mesmo assintomáticos. E assim, André, a gente sabe que a vacina está disponível para crianças a partir dos 5 anos e isso é uma garantia, então, que essas crianças não terão a forma mais grave da doença, não serão internados. A gente conversou com o Bruno Nandorf, que ele é membro do Comitê de Crise aqui do Rio Grande do Sul e ele reforçou esse alerta. Vamos ouvir. Nesse momento, a gente tem um número muito maior de crianças de 5 a 9 anos, por exemplo, ou de 10 a 14, do que tivemos em outros momentos da pandemia. Mas são exatamente a população que ainda não está vacinada. A gente só vai conseguir reverter esse crescimento muito exponencial que a gente teve nesse período de casos se nós tivermos pela população a adoção dos cuidados que defendemos muito e que são mantidos, né? Os protocolos obrigatórios. O que a gente percebe, as crianças de 0 a 5 anos não estão sendo vacinadas, né? A vacina é a partir dos 5 anos, o que exige um cuidado redobrado também com esse público. A gente tem a ideia aquela que a criança não pega, a criança quando pega é leve, mas o simples fato de tu ter contato com o vírus, sabemos que é um vírus que é um mistério ainda, né? Às vezes levando a problemas depois da pessoa já estar curada, ele traz algum tipo de sequela. Então, o cuidado também com as crianças, com os bebês até 5 anos de idade, principalmente, que é o grupo que não tem ainda a vacina, é importante as pessoas, os pais, familiares e todos ficarem atentos, né, Yasmin? Isso mesmo, André. E a gente traz uma atualização. Até ontem, 49.400 crianças foram vacinadas aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, você, papai e mamãe, que está em dúvida, vou vacinar ou não vou meu filho? Vacina, porque olha, André, já imaginou a pessoa ficar com culpa se acontece alguma coisa com a criança, sabendo que tem vacina para essa doença? A gente sabe, carteira de imunização de criança, a criança tem que tomar várias vacinas ao longo da vida. Ou seja, só procurar um posto de saúde bem próximo e vacinar. Tem no site da Prefeitura de Porto Alegre os locais disponíveis e também o horário de atendimento, porque a pandemia ainda não acabou e todo cuidado é pouco. É verdade. Muito bem, Yasmin. Dado o recado, meio-dia 32 minutos. Agora um flagrante que vem lá do litoral norte. Um casal do crime. Outro, né? A gente mostrou há pouco uma operação acontecendo aqui na região metropolitana, né? De presos na cadeia cujas esposas eram, né? E a mãe de um deles era que comandava o crime. Nesse caso, os dois atuam, o casal atua. Enquanto ela distrai, ele vai lá com a mãozinha e... Hein, Léo? Exatamente, André. Um pequeno deslize e a mão boba já leva o produto ali, né? E o casal ali justamente nessa tática. Ela vai lá, faz aquele xalalá na atendente, enquanto ali, ó, o comparsa, o parceiro, vai lá e pega o celular. Isso foi em Capão da Canoa. Como a gente pode ver, esses dois aí que chegam no local, fazem aquele velho discurso, como a gente falou, xalalá no atendente, vai lá, a mão boba pega o telefone. Hoje o foco é o telefone, a gente sabe que o aparelho celular não é barato, né, André? É um valor caro, justamente ele levou um dos mais caros. E usado na criminalidade. Exatamente, né, sempre tem um outro fim, André, o celular. A loja só deu falta do aparelho depois do ocorrido, depois que fecharam as portas, foram ali ver o que tinha sido vendido, perceberam que faltava um produto da vitrine. E então, a câmera ali pegando tudo. Daí foram ver na câmera, conseguiram perceber que... Ali, ó.
Olha, bem no detalhe, André, Assim, a gente ó. consegue ver, ó, ele foi muito rápido, questão de segundos, ele pega o celular. André, quanto que vale esse celular? Uma chance para te adivinhar aí. Celular bom, de última geração. Não Tem um faço- palpite aí? Não faço ideia. É um porque celular tipo teu, assim. O meu tá velhinho, eu já tenho ele há um tempão. Eu cuido bastante, Léo. Não sei qual é o preço que tá um telefone ali, ó. Ele vai com a mão e aí, olha só, botou um ali. Olha, André, o valor deste telefone não é pouco. Não? Não. Começa a partir de R$4.000. Caramba! É um telefone moderno, de última geração. Ou seja, o criminoso foi, ó, no alvo mais caro. Conhecia. Por isso que estava na vitrine ali, né, André? Vocês viram? Ele assim, ó, vai falando, Léo, vou fazer que nem ele fez, ó. Vai falando, vai Tá falando. bom, vou falando aqui para te encenar. Tô aqui atendendo o cliente. E aí, André, o que acontece quando eu tô ali conversando, recebendo aquele xalalá, mão boba, rapidinho, questão de segundos. Se a gente for contar ali, André, não dá 10. Rápido. Não e tem ele 10 vai, segundos de ação. Viu que ele vai assim, ele tá ali com o corpo virado, quer ver? Ó, Tenta ele tá disfarçar. aqui atrás de mim, tá aqui, ele aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Ó, ele vai e pum! Rapidinho, menos de 10 segundos. E a câmera ali pegando tudo. E André, não sei se você já percebeu que nestas ações, eles sempre vão com um moletom, uma roupa um pouco mais larga. Boné, justamente para colocar o produto. Máscara nunca falta nessa hora, né? Nunca falta máscara, que é para dificultar o reconhecimento. E o boné. É o boné, tá? Tudo para disfarçar. Mas a câmera é muito nítida, e pega muito bem os dois. Sabe, sei lá, se não estão, não sei se foram pegos ou não, mas assim... Não foram pegos, André. É o tipo, é ele e essa senhora que tá ali, a que tá ali é a de preto, né? Porque a de amarelo é a atendente também. Mas na frente das duas, porque tem uma no caixa e essa que foi buscar alguma mercadoria, porque nessa hora surgem dúvidas, né? Aí, para distrair, me traz para ver o outro. Não sei nem o que ela estava levando, a parceira dele. Possivelmente inventou uma conversa para ver um produto que não levou. Aí tô em dúvida, eu quero comprar um presente, mas não sei qual que fica melhor. Será que não tem outro modelo? E aí vai, né? Vai ocupando ali. E a mãozinha lá, ó, leva. Importante olhar, porque isso foi 13h40, Capão da Canoa, né? Capão da Canoa, no litoral norte. E André, dá pra gente ver ali também que, apesar dele dar aquela viradinha pro lado, o olho tá na atendente ali para não ser pego. Exato. Porque tem uma concentrada no computador e a outra concentrada em atender. E ele foi rapidinho. Tem que ver se não estão agindo em outros locais também. Né? Em outras lojas, porque geralmente fazem isso, tipo um arrastão. Seguimos adiante, olha só. Vamos para a nossa interatividade. Entre na nossa página no Facebook e responda, né? Ali no facebook.com/SBTRS oficial. Faça uma publicação, né, ô Luciano? Uma publicação, coloca a hashtag também, nos marque. Vamos ver esse aí, ó. André, a sirene vai quebrar, é tanta violência que a gente não sabe para onde correr. André Veiga, bairro Sarandi. É Sarandi, viu? Tem um comercial rodando por aí que estão falando Sarandi. Não é aqui não, no SBT, mas é Sarandi. Bairro Sarandi aqui em Porto Alegre. É verdade, gente, é a criminalidade. Vamos ver o seguinte, o que diz o João Carlos. Gostaria de fazer uma reclamação. Moro na Avenida Bento Gonçalves, bairro Agronomia, em Porto Alegre. Já faz mais de 2 semanas que estamos totalmente sem iluminação pública entre o trecho da Lomba do Pinheiro e a Parada 31 na divisa no limite, né, entre Porto Alegre e Viamão, em frente ao campus da URGS. João Carlos, obrigado, João Carlos Morelato. Então, entre Porto Alegre e Viamão. Atenção aí, o pessoal responsável. Geralmente, nesses limites de municípios, meio que um joga para o outro, não é verdade? De quem é a responsabilidade. Mas a gente vai atrás disso, a gente precisa resolver esse problema de iluminação, afinal de contas, isso tem a ver com a segurança. Suzana Pereira, sem água... Não. Sem água desde o dia 26, na Lomba do Pinheiro. Hoje voltou a água às 7 da manhã e às 9, ó, já não tinha mais. Veio por 2 horas só para calar a boca do povo, descaso total. Gente, não dá assim. Semana passada falamos sobre a falta d'água. Isso é saúde pública, por favor. Porque tem que construir. Depois eu vi durante a semana, faltam reservatórios. Aí sabe como é que tem que ter investimento. Por isso que eu digo, são obras que elas precisam, já deveriam ter sido feitas há muito tempo. E isso é uma sequência, porque o povo vai aumentando. Tem que aumentar a quantidade também de armazenamento da água. Então fica o nosso registro ali na Lomba do Pinheiro, o pessoal enfrentando falta d'água e vai ter calor. Será que vai ter calor agora em fevereiro? Quem vai responder pra gente em seguida, a meteorologista Estael Cias.
Estávamos com saudades tua, Estael Cias. Tudo bom, Estael? Aqui no estúdio com a gente, um tempo em home office, agora aqui presencialmente. Tudo bem, Estael? Tudo certo. E cheguei com refresco, né? Porque olha, André, hoje fez 10 graus em Herval. Oi? 10 graus em Herval. Depois Herval, de no sul, né? 14, isso, zona sul do estado. Depois de 14 dias com marcas ao redor de 40 graus, veio um refresco. E isso já nos dá uma ideia do que esperar aí do mês de fevereiro. Mas eu acho que o Léo me falou, o Luciano me falou que tem imagens lá da praia, que a gente tem informações da praia, informações e imagens lá da praia para falar de como é que vai ser. Amanhã tem feriado, né? Não é para todo mundo feriado, né? Mas... Em seguida, daqui a pouquinho, a Aline Schneider vai entrar ao vivo na beira da praia, mas porque muita gente vai para a praia, né? Sem dúvida, vai amanhã ou também no final de semana, né? Final de semana também o pessoal quer aproveitar. Vamos falar de hoje à tarde, então, depois de um amanhecer de 10 graus em Herval, 12 graus em Bagé, refrescou aqui também na região metropolitana. Olha só o que vem por aí, André. Lá na fronteira com a Argentina, não tem refresco. 37 graus lá em Uruguaiana para hoje à tarde. Região de Santa Rosa também com calor, com 36 graus de temperatura. Previsão aqui de tempo firme lá em Santa Rosa, tempo firme em Uruguaiana. Essas nuvens que nós temos aqui pela região metropolitana não estão sendo registradas pelo interior. Lá no interior o tempo é firme, é aberto e por isso vai aquecer mais. Aqui na faixa mais leste a gente tem 26 graus em Pelotas, 32 graus no Vale dos Sinos e Novo Hamburgo e 27 graus em Caxias do Sul. E agora sim, vamos então lá para a praia ver com a Aline como é que estão as imagens, como é que está o mar hoje, a nebulosidade. Olha, tá chovendo na praia. A Aline tá com muito frio, tá chovendo, não vai poder aproveitar que nada. Olha só, olha a cor do mar, Estael. Lindo. Tá, Aline, tudo bom, Aline Schneider? Boa tarde. Só que não, né, André? Boa tarde para ti, para Estael, para todo mundo que nos acompanha. A rainha do mar nos presenteou com esse mar maravilhoso que parece de Santa Catarina. Um espetáculo tranquilo, limpo, só não deu para botar o pé na água ainda para ver se está quentinho, viu? Mas hoje pela manhã até parecia que ia chover por aqui, a nebulosidade era tão intensa, 23 graus marcou o termômetro pela manhã nas primeiras horas do dia, um ventinho até meio gelado, viu, Estael? Mas no passar da manhã essa nebulosidade se dissipou e esse sol forte agora é de torrar a nuca. Olha só que bonita essa imagem ali, né, na beira da praia. A imagem do manto com o vento, um efeito muito bonito, uma imagem muito bonita na beira da praia nesse momento, Aline, bem atrás de ti. Exatamente, mas foi estratégico essa minha posição. Tudo pensado. Não foi coincidência. Um ponto, André, um dos principais pontos onde acontecem as festividades de Iemanjá, que a movimentação já começa a ser intensa no dia de hoje, o dia dela, que é amanhã. Hoje à noite, a previsão é de que 12 mil pessoas passem por aqui. E imagino que a Estael vai nos dizer mais tarde, mas acho que a chuva não deve atrapalhar em nada, né? Não tem previsão de chuva por aqui nas próximas horas, né, Estael? Nas próximas horas até eu não descartaria alguma garoa muito isolada, mas para amanhã o tempo firme está garantido aí no litoral. E isso permite, então, que os fiéis possam vir até este local para fazerem as suas homenagens. Homenagens que só poderão ser realizadas de forma individual, viu, André? Porque o festejo organizado pelas prefeituras aqui do Litoral Norte, todos eles estão cancelados. Agora, de forma individual, respeitando o distanciamento, fazendo a utilização da própria máscara, isso sim está permitido em qualquer horário, por exemplo, aqui em Tramandaí. Já lá em Capão é diferente. A partir das 7 horas da noite, o acesso à beira-mar estará proibido para que as pessoas possam entregar as suas oferendas. Agora, de que forma eles vão fazer esse fechamento da orla é que fica a dúvida. A partir da noite, então, acontece por aqui diversas carreatas organizadas por diferentes grupos. Uma delas vai ser finalizada aqui junto à imagem de Iemanjá por volta das 10 horas da noite. E amanhã também acontece um grande momento da Federação Afro-Umbandista do Rio Grande do Sul, que vai sair às 8 horas da manhã da Praia do Paquetá, aí em Canoas, e vem em direção ao litoral norte. Vão passar por 7 praias, inclusive aqui em Tramandaí, onde esse grupo deve parar aqui na imagem de Iemanjá por volta das 11h30 da manhã e depois segue viagem, passa por Imbé,
Xangri-Lá, Atlântida até Capão da Canoa. Amanhã diversos municípios, né, com esse feriado aí, e sempre cuidando, porque a maioria, eu acho, das cidades cancelaram as festividades onde haja aglomeração e por isso o pedido que todos mantenham sempre os cuidados, né, Aline? André, aqui então, como eu comentei, vai acontecer uma carreata na parte da noite, a gente vai ouvir o que diz o pai Ricardo, que trabalha é proprietário de uma casa de religião aqui de Tramandaí e também na capital. Vamos ouvir o que ele diz. Vamos fazer uma carreata para Mãe Manjá e essa carreata vai andar por toda a Tramandaí e no término da carreata vamos levar um barco para Mãe Manjá à beira-mar para entregar a canjica e as flores a ela. Vai ser tudo meio fechado, tudo mais restrito. É claro que está aberto ao público, quiser passar e assistir, mas não vai ter passes, não vai ter manifestações, não vai ter como ter contato ali no ritual devido à pandemia. Muito bem, muito obrigado, Aline Schneider. E bonito local, aí Manjá, uma imagem de fato muito bonita, céu azul e o mar, né? Um presente aí pro veranista. Obrigado, Aline Schneider. Beijo, gente. Beijo, é isso aí. Então amanhã vai ter sol em todo o estado, Estela. Todo o estado. Essa massa de ar seco que trouxe esse refresco hoje, amanhã predomina por todas as regiões. E interessante é que o vento hoje está sul, e por isso a Aline até falou ali que tinha um vento frio, gelado de manhã. Amanhã ele muda de direção, entra o nordestão em ação, então todo o litoral aí com vento nordestão, em alguns momentos esse vento até mais intenso, mas é tempo firme para todas as regiões e vai aquecer mais. Amanhã a temperatura passa ou fica ao redor dos 30 graus em muitos municípios aqui da Grande Porto Alegre, mesmo da faixa litorânea, e lá no interior, na fronteira com a Argentina, marcas perto de 40 graus, assim como hoje. Hoje a gente vai aos 37 em Uruguaiana, amanhã a gente vai 38, 39 graus em São Borja, Itaqui, região de Santa Rosa. Então, muito calor para esta quarta-feira, calor que também se repete na quinta-feira. A gente pode mostrar aqui o Porto Alegre 4 dias, que dá para ter uma ideia aí desse aquecimento que vai crescendo nesses próximos dias. Vejam aqui, Porto Alegre amanhã com 34 graus, tempo firme e ensolarado, tem que passar filtro solar, e 37 graus lá na quinta-feira, para a gente lembrar do calor de janeiro, viu, André? É um período curto, mas nós devemos ter a quinta-feira desconfortável. Se aqui chega aos 37, lá no interior vai ficar perto dos 40 graus aí na quinta-feira, de bastante sol, que pode terminar com alguma instabilidade já isolada, porque na sexta tem frente fria chegando ao Rio Grande do Sul, frente fria que muda, vejam a queda na temperatura, a gente sai de 37 para 28 aqui de quinta para sexta, isso é sinal de chuva mais abrangente e temporais que deverão chegar ao estado, então, na sexta-feira, André. Muito bem, então teremos aí calor e no final de semana chuvoso pelo visto. Instabilidade, né? A instabilidade vem, vamos ver aqui a previsão para o mês de fevereiro, André, que está começando agora, não deve repetir aquela onda de calor persistente que tivemos em janeiro, informação importante aí da temperatura em fevereiro. Claro, vai ter calor, períodos acima de 35 graus, marcas aí até perto de 40, vai acontecer, mas um período tão prolongado como nós tivemos no mês de janeiro é pouco provável e mais, o mês de fevereiro eu destacaria até a grande variação térmica, porque assim como aconteceu hoje, que tivemos 10 graus em Herval, amanhã a gente já vai aos 36, 37 graus, isso vai acontecer nas próximas semanas. E a chuva, né, André, que é a grande preocupação não só do setor agrícola nas cidades, tem preocupação com chuva, com abastecimento. Aqui o mapa nos próximos 10 dias nos traz uma ideia aqui de chuva, aqui a escala do mapa, volumes nos próximos 10 dias, especialmente entre a sexta-feira e o final de semana, na casa de 50 a 100 milímetros. Então, metade norte do estado vai voltar a ter chuva forte e temporais, na metade sul chove menos e essa deve ser a regra para o mês de fevereiro. A chuva mais frequente, mais volumosa em cidades da metade norte, o que é bom para o setor agrícola, para as áreas agrícolas e trazendo também abastecimento e elevação do nível dos rios. Lembrando, né, Estael, que durante um mês a média de chuva é de quantos milímetros? 120 a 140. Mês de fevereiro a média não é tão alta, mas a gente em áreas da metade norte com marcas perto de 100 milímetros, a gente chega perto da média. E aqui a anomalia de temperatura, o que se espera para o mês de fevereiro? Como está o mapa em branco, não está nem azul nem muito laranja, significa que vai ficar dentro da média, mas com essas oscilações. Então vai ter uma semana de calor, agora nesses próximos dias a gente tem esse calor mais forte, chove no final da semana e início da semana que vem tem refresco. Então a gente vai ficar entre o calor e o refresco aí ao longo de todo o mês de fevereiro.
Muito bem, dado o recado e com essa imagem ao vivo. Olha só, gente. Que cor é essa do mar, né? Hein? Tá aí, sensacional. É um pouquinho de vento, mas isso faz parte do nosso litoral. É o que dá refresco. Não é Bombinhas, não. É Cancún? Não é Cancún. Não é Cancún da Canoa também, mas é Tramandaí, nossa querida Tramandaí. Imagens ao vivo. Olha a música aí, ó. Ó a trilha. Hein? E aí? Obrigado, Estael Cias. Até a quinta. Aí é nesse ritmo, então, que a gente se despede da Estael e anuncia o esporte em seguida. Matheus Schenck entrando em campo, ajustando o retorno, ajustando o microfone, aqui. tudo certinho. Tudo bem, Matheus Schenck? Se ficar vazando um fio, desculpem, gente. E o vestibular, vai se ajustando aí. E o vestibular do Grêmio já tem aprovados para o grupo principal, né, comandado por Wagner Mancini. Não é mesmo, Matheus? É verdade. Você lembra quando você fez vestibular? Ah, lembro, faz tempo, mas lembro. Pois é. Mas boa tarde, André. Rindo aí? Não tem ninguém rindo. Tá bom. Não tem ninguém rindo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, falando em vestibular de Grêmio, né? Porque o Wagner Mancini, que é o técnico do time principal gremista, definiu os promovidos nesse vestibular. São 6 jogadores que vão subir do time de transição para o grupo principal. Os nomes deles estão aparecendo na tela, com destaque para o Elias, o atacante que eu diria que foi o que mais se destacou nesse primeiro momento de Campeonato Gaúcho, né? Ele fez 3 gols até agora no Gauchão, marcou contra o Caxias 2 vezes, depois fez gol de pênalti contra o Brasil de Pelotas. Mas, André, atenção. 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 Obrigado. A informação da manhã é que o Elias e também o Pedro Lucas e o Heitor, jogadores que a gente viu nessa lista, estão com Covid-19, tá? Então serão desfalques para o Grêmio nessa sequência de Campeonato Gaúcho. E é importante dizer que o Grêmio teme um novo surto, tá? O Grêmio já teve pelo menos 2 surtos de Covid bem grandes, né, ao longo da última temporada. O Grêmio tem esse temor de que possa acontecer algo parecido. Tanto que o treino de hoje à tarde do time de transição foi cancelado. Vai haver uma nova rodada de testes. Vamos ficar atentos aí para o desdobramento dessa história. Mas tem alguém com Covid? São 3 jogadores. 3. O Pedro Lucas, o Heitor e o Elias. Tá. Esses estavam no time de transição, o time de guris, né, que começou o Gauchão. Amanhã o time principal do Grêmio começa a jogar o campeonato. E a gente falou semana passada do preço dos ingressos, né, que estava caro, estava R$50, o mais barato para ir. O Grêmio resolveu fazer uma promoção, tá? A gente bota na tela o preço e olha o destaque ali, ó, R$0 se você for sócio torcedor. Nos setores superiores da arena, não paga, você vai de graça. O sócio entra de graça nos setores superiores da arena. Amanhã, Grêmio e São José, marcando a primeira partida do time titular do Grêmio nesta nova temporada. Quem não tá nesse time titular, nesse time principal, é o Douglas Costa. Sabe por que a gente vai falar nele? Por quê? Eu sei que tu não gosta, a novela tá meio chata e tal. Mas olha só, vazou foto na internet do Douglas Costa com a nova camisa do time dele. Sabe que time é? Já foi pra Califórnia? Não. Gostaria de ir um dia? Claro. Pois é, o Douglas vai pra lá. Vai jogar no Los Angeles Galaxy, time americano. Vai fazer um contrato de 2 anos com possibilidade de mais um e vai ganhar uma bolada, mais ou menos R$1 milhão mensais, tá? Tá bom pra ti? Resolve, tá bem. Tá, falando sério agora, um caso sério, né? A gente falou ontem do racismo contra o goleiro Adriel do Grêmio, né? Teve decisão, né? Tem decisão, tem novidade sobre isso. O Grêmio apresentou a notícia de infração, né? Esse é o termo correto. A notícia de infração contra o torcedor que foi flagrado. A gente mostrou ontem, né? O torcedor imitando um macaco. E por causa disso, o Grêmio vai à justiça e o subprocurador do TJD está analisando a situação. Ele pode dar prosseguimento a isso e abrir um processo ou pode arquivar. A gente tem as imagens aí, ó. Mas olha um detalhe, né? O Adriel disse que foi mais de um, né? Sim. Teve ali... houve teve aquela manifestação que nem dá para valorizar, dizer o que ele está fazendo. Mas está ofendendo sim, mas diz que eles ouviram várias palavras, né? Várias ofensas, ou seja, é mais de um torcedor, né? Eu chamo a atenção que nessa imagem tem um torcedor que é negro do lado do cara que está imitando. Pois é. É verdade. E o torcedor que está do lado dele nem percebe. Então, assim, é uma cena lamentável. Eu tentei contato com os dirigentes do Brasil de Pelotas ontem, infelizmente não obtive retorno. Até peço, né, se o Brasil de Pelotas estiver ajudando a identificar esse torcedor, que vá à imprensa, que fale isso, que se mostre disposto a ajudar na investigação desse caso, né? Porque, com certeza,
Pelotas, a cidade, não é uma cidade racista, mas tem gente que é. Tem gente que é em todo lugar. A penalidade, o que pode acontecer para o time, mas eu acho que, assim, é pouco, né? Tem que ter algo mais o que eu diria que é na mais... área criminal, sabe? Sim, sim. Se a gente não falar do torcedor, se a gente falar do clube, o que eu diria que é mais provável? Que o Brasil perca mandos de campo. Vai perder 1, 2, 3 jogos, vai ter que jogar sem torcida. É o que normalmente acontece nesse tipo de caso. Numa situação mais complexa, pode perder pontos, por exemplo. Foi o que aconteceu com o Esportivo alguns anos atrás, no caso do árbitro Márcio Chagas. Sim. Né, que ele perdeu pontos e depois até acabou rebaixado por causa da perda de pontos. Mas eu acho que é mais possível a perda de mando. Mas só pontos, só perda de mando não é suficiente. Tinha que ter mais alguma coisa educativa, sabe? Para conscientizar de fato a todos. É que a perda de pontos ela não te dá a noção de que você não pode fazer isso, que é errado, que é crime. Né? Você tem que dar uma multa pesada no clube e, claro, fazer sanções mais exemplares. Algo Enfim, ligado a algo mais humanitário, É verdade. Que é essa causa. Não é a questão da pontuação nem do valor monetário, mas a coisa tem que ser mais educativa, né? Pois é. Falando de valores, ontem a gente comentou aqui que o Internacional vai ganhar mais ou menos 110 milhões de reais pelo Yuri Alberto, que foi vendido para o Zenit da Rússia. Pode ser mais, André. Pode ser mais do que 110 milhões. Por quê? Porque o Santos, que é o formador do Yuri, tem uma dívida com o Inter. Porque o Santos comprou o Leandro Damião alguns anos atrás e até hoje não pagou. Pois é, o Inter foi na justiça e ganhou o direito de receber uma porcentagem que era do Santos, pelo Yuri Alberto. Ou seja, o Inter deve receber mais 7 milhões de reais, que era para o Santos. O Inter pode chegar a 117 milhões de reais pelo Yuri Alberto, um valor astronômico. Eu digo deve porque as direções e os departamentos jurídicos desses dois clubes, Santos e Internacional, ainda vão sentar e discutir para tentar, né? O Santos vai tentar dar uma amortizada nesse valor, mas o Inter pode chegar a quase 120 milhões de reais. Tá, e o que o Inter vai fazer com tanto dinheiro, seu André? Te pergunto. O que o Inter vai fazer? Investimentos. Além de, claro, pagar dívidas. Também. O Inter tem 600 milhões em dívidas que dá para ser pagas a curto prazo. Tá? 600 milhões é mais ou menos o valor que o Inter tem de dívidas pagas a curto e médio prazo. Mas o Inter quer investir também. E um dos investimentos do Inter é o cara que você vai ver aí, o Castejanos. E esse cara joga uma bola redondinha. Parecia eu quando queria ser jogador. Esse cara joga muita bola. Ele tem 23 anos só, é argentino, joga no New York City, lá dos Estados Unidos, e custa caro. Mas o Inter tem bala na agulha agora, né? Não vem me dizer que não tem bala na agulha. Sabe por que custa caro? O Palmeiras quis esse jogador ano passado. O Palmeiras chegou lá no New York e disse: a gente paga 9 milhões de dólares. Hoje, 31 milhões de reais. Os caras disseram não. Os caras querem mais dinheiro. Eles querem mais do que 30 milhões de reais. Vamos ver. Eu acho que é um investimento muito bacana. Eu acho que o Inter deveria fazer essa jogada. Um outro nome que o Inter está de olho também é o David Conceição, tá? A gente vai mostrar algumas imagens para você. Esse é um atacante mais jovem, um atacante que ainda não despontou para o futebol brasileiro, mas ano passado ele brilhou na Série B. A gente está vendo ele fazendo gol. Ele fez 11 gols na última temporada, é jogador jovem e ele é do mesmo agente do Yuri Alberto, né? O André Curi. E foi o André Curi que sugeriu esse nome para o Internacional. Custa mais ou menos 6 milhões de reais. A gente está vendo que as cifras no futebol estão cada vez mais altas, né? Impressionante, hein? Verdade. Dá tempo de falar de seleção rapidinho? Vamos lá? Então tá, a seleção brasileira que enfrenta a equipe do Paraguai hoje. Olha o Tite aí orientando a galera, orientando ali o César Sampaio. César Sampaio é do teu tempo, né, o André? Anos 90. O Alisson também vai ser titular, ex-goleiro do Internacional. Hoje tem Brasil e Paraguai. A seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo e enfrenta o Paraguai que vai ter o Vijaçante, jogador do Grêmio titular. Meu tempo. Fala, termina. É do teu tempo, não é? Anos 90, se fosse anos 50, anos 90 é do nosso, até do teu tempo. Não, eu tinha acabado de nascer ali, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos terminar mostrando a classificação das eliminatórias. O André até se atrapalhou aí. Mostrar a classificação das eliminatórias para você, para mostrar que a situação do Brasil está bem cômoda. Brasil 36 pontos, Argentina 32. E a curiosidade hoje, se o Equador vencer a seleção peruana, o Equador também estará classificado para a Copa do Mundo e o Paraguai do Vijaçante ali, ó, penúltimo lugar. Ô, seleção paraguaia, que fase do Paraguai, André. A gente volta amanhã com tudo mais para o esporte.
Muito bem, a gente volta amanhã. Continua aqui comigo? Tá. Porque hoje a risada está garantida com as confusões de Marmaduke no Cine Espetacular. A mudança da família Winslow para a Califórnia está sendo um desafio de adaptação não só para os humanos, como também para Marmaduke, um dog alemão adolescente de 90 quilos, desajeitado e bagunceiro. 90 quilos? Já pensou? Não perca o filme Marmaduke hoje, 11h15 da noite, no Cine Espetacular. Caramba, o cachorro pesa o mesmo que eu. Gente! Mas é muito bom. Ó, imperdível, a partir das 11h15 da noite. Ah, que legal. Gente, está na hora de ir embora. Em seguida, nós temos o SBT Notícias com informações ao vivo aqui de Porto Alegre, aqui do nosso estúdio. Amanhã nós voltamos a partir das 11h30. Hoje, 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali também. E olha só, encerramos com essa imagem ao vivo de Tramandaí nesse bonito dia e mar azulzinho. Uma boa tarde a todos.